Olá, galerinha do podcast, PodNcast, podcast com sérias restrições orçamentárias. Estamos aqui novamente nos estúdios Neris para fazer um podcast bem legal para você. E hoje é uma pessoa que faz muito tempo que eu não vejo. Você tava com saudade. É uma pessoa que eu levo aqui, ó, na ponta da orelha. Depois você vai saber o porquê. Eu vou falar agora com a mãe do Felipe e da Yara. Bora Piercing, isso, tá? Body Piercer. Bora Piercer. Gente, eu sou péssimo pra falar essas palavras, tá? Palestrante e praticamente, até onde eu saiba, foi uma das primeiras pessoas a falar sobre biossegurança no estado de Rondônia. Quem é? Daqui a pouco, depois da nossa vinheta. É isso aí, galera. Estamos aqui com a nossa querida Bruna Akemi. Bruna, seja bem-vinda ao PodNcast. É o estado de Rondônia de novo, né? Sim, obrigada pelo convite. Pelo menos de passagem pelo estado de Rondônia. Faz quanto tempo aqui? Eu cheguei tem uma semana e meia, Uhum. por aí, vou ficar aqui só até começo de julho. Então, provavelmente, quando o nosso podcast for pro ar, você tá mais ou menos já quase indo Indo embora embora, já. sim. Oh, tristeza. Pois é. Gente, eu conheço essa garota, essa menina, porque ela era menina quando eu conheci ela, né? A gente já fez várias fotos dela, Sim, né? meus Fizemos alguns ensaios fotográficos. ensaios de gestante, todos os dois. Pois é. Em falar nisso, Renan, vamos mostrar aqui. Ensaio das crianças eu já bebê. eu já quero falar já sobre isso aí. Já... é aquela foto lá. Ah, tá aqui. Esse ensaio aqui nós fizemos no Catracas, né? Sim. Você tinha bem menos tatuagem e piercing. E sem sabermos, você estava gestante aqui, né? Do Felipe, né? Sim, inclusive tem fotos minhas aí fumando, bebendo, mas foi tudo cinematográfico. Foi verdade, Nós cinematográfico. não Era por causa do bebemos nem estilo que a gente queria fumamos, fazer, né? foi. Foi a temática do ensaio que a gente queria fazer. Isso, E eu não sabia que estava gestante nessa época. nem eu. Pois é, olha só. Você descobriu algumas semanas depois, né? Foi poucas semanas depois. Depois desse ensaio, nós fizemos outro, que foi aquele ensaio natalino. O estado Polêmico. natalino. Esse eu não posso mostrar as fotos aqui, porque por É, mais que nosso programa seja para maiores de 18 anos, eu não achei as fotos, né? Dá eu num tenho arquivo. as Você tem fotos. as fotos ainda? Tenho. Polêmico. E Polêmico. esse ensaio natalino, eu também estava grávida e não sabia. Só que já dava pra ver que eu já tava, o meu corpo tava um pouquinho Uhum. diferente. Depois eu fui pôr as Resumindo, você fotos. faz ensaio comigo para descobrir depois que estava gestante. Sim. Vamos fazer um ensaio de Então, novo? vamos. Então eu tenho 4 ensaios gestantes com você. É verdade. 2 eu Sem sabia saber. e dois não sabia. Em falar nisso, eu vou quebrar o protocolo aqui da produção. Olha só o que foi que eu achei. É verdade. Ensaio gestante. Cadê a câmera? Essa aí eu estava gestante da minha filha mais nova e já com o meu filho mais velho no colo. Eu achei essas revelações que eu fiz na época, né? E eu guardei numa caixinha que tem várias fotos de clientes minhas reveladas, né? E eu achei, porventura, essa semana, eu falei assim, coincidiu de ser quando foi que eu te chamei, né? Essa folha eu achei no chão. Falei, olha que legal. E você, coloca na cara. Na época tava uma febre isso aqui, né? E aqui está, essa aqui tava esperando aqui a Yara, né? Isso. Essa eu estava esperando minha caçulinha. Uhum. Foi feito num balneário aqui. E a prova disso que tá aqui o espectador. O assistente mais bonitinho que tinha. Sim, esse ensaio a gente tentou fazer com maisena, lembra? Com maisena na água, só que a água levou a maisena. É, Era um lugar de correnteza. ficou incrível. E eu vou te dar de presente. Obrigada. É, aí, ó, já vem pra cá já recebendo presente já. Sim. E eu achei, gente, foi muita coincidência. Olha- Eu achei as fotos e falei assim, nossa, por coincidência, Essa foi com a maisena. com a maisena. E foi muito legal e foi muito bacana. E eu acho bacana que a Bruna sempre topou de fazer os nossos ensaios muito loucos. Aquele do Natal mesmo ficou na história. Se você quer saber Sim. qual é, procura aí no Neris Foto, lá no Instagram. Tá lá em 2018, se eu não me engano. Ou Foi. 2017. Foi em 2017. Final de 2016, né? Foi final de 2017. Final de 2017, foi isso mesmo. Felipe nasceu em 2018, Uhum. em maio de 2018, e nós fizemos isso em dezembro de 2017. Sim. Para você ficar mais situado, né, foi um ensaio que nós fizemos com a Bruna e mais 2 pessoas. Não vou citar o nome porque não vai que de repente não quer que a gente fale o nome da pessoa, né? Isso. Que tinha somente umas luzinhas de Natal como ornamento, né? É. Tcharam! E mais nada. Pois é, quiser procura depois lá no nosso Instagram lá em 2017, tá? Foi logo ontem, né?
Enfim. E depois dessa época, né? Dá pra ver as fotos aí, você teve uma mudança, não vou dizer radical, porque ela foi bem gradual, né? Foi Você gradual. foi crescendo, evoluindo como mulher, como mãe, você mudou de estado, você se descobriu em novas áreas e na época você não trabalhava com isso, mas começou a trabalhar com a questão do piercing. Nessa época eu já trabalhava com Já? piercing, já. Só que eu não trabalhava com biossegurança ainda. Nessa época eu trabalhava com piercing, mas eu furava as pessoas em casa. Gente, eu não me orgulho disso, tá? Não, mentira, eu me orgulho sim. Porque foi meu Ah, foi o começo. começo, né? É, mas assim, Eu fazia ensaio fotográfico de graça antigamente. Também não me orgulho disso, não, mas foi meu começo. é. Então, assim, nesse período, eu já perfurava pessoas. Tanto que, se você for me perguntar, Bruna, há quanto tempo você trabalha com piercing? Sinceramente, eu não sei direito. Porque, às vezes, uma vez eu postei, uma pessoa pega, aí aparece um outro, oh, mas você me furou em tal ano. Você entendeu? Que é muito antes disso. Então fica assim, o que eu conto é que teve um período onde eu trabalhei no estúdio do Walter Tattoo, e Uhum. lá naquele estúdio eu não perfurava, mas eu comecei a me interessar em fazer perfurações profissionais depois que eu trabalhei lá. E ele me ensinou algumas coisas. E saindo de lá, depois de um tempo, eu comecei a fazer as perfurações em pessoas. Mas eu fazia tudo errado, sem curso, sem nada. Tudo que eu sabia era o que o Walter me passava. E nessa época a Rose começou a fazer piercing. A Rose é a esposa dele. Até porque na época também aqui na região não tinha muitas, não tinha Não, praticamente ninguém a especializado, mesmo Rose, com não, a conhecimento da Rose área. foi a primeira que trouxe para Cacoal o piercing seguro e o piercing de titânio. Foi a primeira. Uhum. E foi a partir dela que me apresentou as pessoas, que me apresentou meus professores, que me apresentou, que me mostrou, porque não adianta a gente fazer cursos e cursos e cursos, sendo que a gente não sabe quem são as pessoas certas. Uhum. Então eles me abriram essa porta de me mostrar quem eram os professores que iam me ensinar, que iam elevar meu nível. E a partir daí que eu comecei a estudar, foi na pandemia, no início da pandemia, quando eu comecei a fazer perfuração. Foi quando eu conquistei o meu primeiro curso com um desses Uhum. professores, que até então eu acompanhava e aprendia com eles. Foi onde eu comecei, de fato, trabalhar com autoclave, com cubo ultrassônica e trazer a biossegurança. E, bem, se você não sabe quando foi que você começou a fazer perfurações, você não vai saber me dizer também de onde surgiu essa tara pra ficar furando as pessoas, hein, menina? Isso eu sei. Me fala, onde que surgiu essa tara? Olha, quando eu era criancinha, minha mãe conta que eu ia tirar sangue. Criancinha, eu tinha que olhar pra agulha. Eu já tinha essa coisa comigo. E eu, na escola, era eu que furava a orelha dos meninos. Eu com Inclusive 11 foi ela que anos. furou a minha. Esse brinco Isso, aqui foi você que colocou foi. em, sei lá, século passado, né? E, e Eu tá comigo até furava. hoje. Eu nem sei se nesse tempo eu coloquei ele de titânio ou se foi aço. Hoje em dia eu só trabalho com titânio, mas eu trabalhei muitos anos com aço Eu não cirúrgico. sei, porque é o mesmo brinco desde aquela época. Pois é, então é bom, né? 2018, Eu já né? trabalhava com titânio. Foi. Não. Foi quando Ah, você quando já ela foi morava. Não, embora? foi quando você morava em outra cidade. Não, meu bem, a gente foi embora de 2019. É Isso. 2019. Foi. Então, assim, eu fazia perfurações irresponsáveis na escola. Furava nariz das minhas amigas com o próprio brinco. Coisas que hoje em dia eu vejo fazendo, eu sei o risco que é. O risco não só de fazer uma perfuração que vai ficar uma cicatriz feia ou que vai ficar um piercing torto, mas um risco que era pra mim e pra pessoa que eu tava Uhum. perfurando, sabe? Porque no nariz mesmo, hoje eu sei que a gente tem duas veias calibrosas por trás do rosto, que se der uma infecção séria ali, você vai de arrasta. Mas Uhum. naquele tempo eu era uma moleca, uma criança responsável, Ah, fazia. normal, na minha época o pessoal fazia tatuagem com caneta Bic, né? Pois E é. tem muita gente, muitos colegas meus da época de escola, tem até hoje, tem tatuagens lá que fizeram na sala de aula, com agulha e tinta de caneta Bic. Ó que irresponsabilidade, hein? Mas era legal, né? Enfim, daí você foi, continuou na profissão, você se Isso. destacou muito na cidade aqui porque você começou a falar muito a respeito da biossegurança. Sim, eu comecei a Porque, tipo assim, falar. já, eu só não vou corrigir, mas eu vou falar certinho. Que nós vimos que falava de uma forma mais explicativa nas redes sociais sobre biossegurança, você foi uma pioneira aqui na cidade. A Rose já falava, mas a Rose, ela tinha um, como que eu posso dizer?
Ela falava, mas a Rose ela é mais discreta nas redes sociais, Uhum. né? Então, E logo você já é mais, logicamente, é, dá pra ver, né, que ela não é eu tão já sou uma discreta assim, pessoa não. muito tagarela. Então, eu fazia live, eu aparecia, eu falava, falava, Isso. falava, 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 Esse sentido de falava. falar que você era pioneira, porque Sim, você apareceu bastante. sim, mas em começar a falar, a mostrar isso para as pessoas, a ficar pegando no pé, eu acredito que eu fui uma das primeiras. E quando eu comecei a falar, eu ainda vejo que eu não era excelente em biossegurança, sabe? Uhum. Eu ainda falhava. Eu tinha o material, eu tinha o equipamento, mas eu ainda não fazia tão bem feito, Uhum. sabe? Hoje em dia eu me considero foda no que eu faço. Eu não vou. Claro, tá dando até palestra, que eu fiquei sabendo aí e Sim, hoje em tal. dia eu faço. Eu fiz um evento em Olinda, em Pernambuco, Uhum. onde foi pessoas do Rio de Janeiro, foi pessoas de São Paulo, pessoas do Sul, viajaram para fazer curso, entendeu? Você viu os bonecos de Olinda? Oxe, Eu acho muito legal aquele negócio. eu fui no museu, fui em 2 museus dos bonecos de Olinda. Sou Lembrou uns dois apaixonada. amigos meus que era bem alto na época de escola. Gente, Olinda é uma das cidades mais bonitas do mundo. Não sei, eu sou apaixonada naquele Você tá lugar. morando hoje em Recife? Não, eu trabalho em Recife, Uhum. mas eu moro em Jaboatão dos Guararapes. Nossa, quem nasce em Jaboatão dos Guararapes é o quê? Não sei. É doido que mora pertinho de Recife, podia morar em Recife, né? Mas olha, é porque Recife é uma metrópole muito grande. Então, Jaboatão dos Guararapes é uma cidade, eu não sei se tem É 2 quase uma mil cidade ou satélitezinha tem ali, né? 3 mil, não, 2 milhões ou é 3 milhões de habitantes. Não é uma cidade muito grande. Milhões de habitantes? Acho que é 2 milhões de habitantes? Não, eu tô enganada. 1 milhão de habitantes? Não sei. É uma cidade muito grande. Gente, corta essa informação aí porque eu não tenho certeza. Sei que é uma cidade muito grande. Jaboatão dos Guararapes, ela fica bem ao lado de Recife. Uhum. Eu tô confundindo tudo. Acho que a zona metropolitana inteira ali tem 3 milhões. E é muito pertinho, é bem coladinho. Então, onde eu moro já é território de Jaboatão dos Guararapes, que é em Candeias. Ozen Kleber, Renan, me lembra aqui, Ozen Kleber tá em Recife, né? Ozen Kleber é um colega nosso do motociclismo, do nosso clube de motociclismo, que ele fez a faculdade de medicina e foi lá morar em Recife. E é por isso que Legal. eu vejo as fotos de lá, eu fico doidinho pra ir pra lá. Sabe quem mora em Jaboatão dos Guararapes? Morava? Hum. MC Loma. Não me encantou, não. Mas o Não me Mago encantou, não. também, o Mago de Tarso. Ah, É sim, isso. já é um pouco melhor. Mas, enfim. E qual foi a sua principal dificuldade em, de repente, aquela menina que a gente conhecia aqui no Gasoline Beer House, que ia nos eventos de rock and roll, do nada começa a trabalhar com biossegurança, e que é uma coisa assim que envolve estética, tem que ter muito conhecimento, qualquer treta que acontecer numa perfuração pode ser prejudicial para o cliente. Como é que foi essa transição, essa dificuldade de sair daquela menininha que a gente conhecia, que usava aqueles coturnos no meio do rock and roll, para uma profissional do piercing? Então, eu desde criança sempre quis estudar ciências biológicas, era a minha paixão. Eu queria ser Uhum, bióloga. E então eu já me interessava por essa área da ciência, sabe? Eu lembro que nesse período que eu comecei a trabalhar com biossegurança, isso virou uma obsessão na minha cabeça. Então eu comprei os equipamentos, eu fiz um workshop, na época foi um virtual class, não foi nem presencial, mas foi com pessoas muito grandes, que foi Snoopy, Compadrito e Tiaguinho. E uhum. pra mim eram pessoas que eu idolatrava, sabe? E até hoje gosto muito deles, são meus mestres, são meus professores até hoje. E ali eu aprendi, tipo, uma base do que fazer. Só que em um workshop de 2, 3 dias você não consegue aprender tudo, 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 tudo. Sim, E eu verdade. não tinha condição de viajar. Eu tinha 2 crianças. Uma delas, bem bebê. Na verdade, nesse tempo eu tinha uma. Não, hoje eu tinha 2 crianças. Uma delas mamava no peito ainda, amamentava. E eu comecei a fazer cursos gratuitos pela Fiocruz. Uhum. A Fiocruz disponibiliza cursos gratuitos de biossegurança e as pessoas não Nossa, que sabem. legal. Eu comecei a assistir muita live do Dr. Biossegurança. Eu comecei a assistir muita live de pessoas que trabalhavam com isso e que ensinavam biossegurança. E ainda aprendia coisas com a Rose, porque volta e meia eu ia lá perturbar a cabeça dela e do Walter com dúvidas, né? Uhum. Então, daí eu fui aprendendo que o material que eu pegava, aquele piercing que eu pegava, eu lavava ele na cuba e colocava ele na autoclave. Ele não tava estéril. Porque é um processo, não é só eu colocar nos equipamentos, passar na autoclave e ele tá esterilizado. Uhum. Então eu comecei a pensar, eu preciso que isso saia estéril. Eu quero aprender a fazer direito, eu quero aprender a usar os produtos certos. E aí eu quero aprender o porquê eu tô fazendo isso.
não queria saber mais um padrão. Tenho que lavar, tenho que passar pela cuba, tenho que secar, tenho que esterilizar. Não, tenho que saber o que que eu tô fazendo, por quê, como, entendeu? Quero saber Uhum. o motivo disso estar funcionando. E eu fui criando essa obsessão. Até hoje eu tenho uma aula só sobre a esterilização. Uma das minhas aulas que é a minha aula preferida, que é a minha aula mais bem elaborada, é sobre E esterilização. você vende essa aula? Como é que é? Eu vendo essa aula. E ela, além de ser sobre a esterilização em si, o processo, também é sobre o monitoramento da esterilização e os Uhum. cuidados com os equipamentos. Porque a autoclave precisa ser monitorada, a cuba, e todo esse monitoramento que você vê sendo feito em laboratório, é colocar lá. Enfim, não vou entrar em detalhes, que é chato esse. Eu faço tudo dentro do meu estúdio, tudo. Que legal. E como é que foi montar um estúdio lá Em Recife. em Recife? Então, quando eu cheguei em Recife, eu já tinha um emprego garantido. Um estúdio. Não era um Hum. emprego, era um espaço para trabalhar. E era um estúdio novo, muito, muito bonito, muito grande e numa localização muito boa, que era bem em Boa Viagem. Só que as coisas não estavam dando certo. Não estava indo, não Uhum. estava sendo muito. Enfim, não estava dando certo. Então acabou que o estúdio faliu também e eu tive que abrir o meu. Não foi assim, eu não fui daqui planejando abrir o meu, mas eu fui daqui sabendo que se desse errado eu tinha que ter uma forma de abrir o meu. Um plano B. Eu já fui pensando num plano B. Quando chegou lá, eu tive que fazer todo esse processo. Eu demorei um tempo. Só que eu sou uma pessoa muito desenrolada. Então, assim, se hoje, do nada, eu não puder atender, do nada acontecer uma pandemia e tudo tiver que estar fechado, eu não puder ir pro meu estúdio, acontecer alguma coisa. Eu tenho outras formas de ganhar dinheiro, sabe? Eu tenho Xanábicas. Tu Uhum. lembra? Então, é uma outra empresa minha também, que eu vendo lubrificantes íntimos, vendo Uhum. produtos, assim, de coisas. E eu faço tráfego pago, envio esses produtos pro Brasil inteiro. Então, Realmente é uma mulher desenrolada, nesse né? período que eu fiquei sem trabalho, até eu conseguir montar o meu estúdio, eu fiquei trabalhando, fazendo vendas dos produtos. E vendendo aulas, né? Vendendo curso. Se uma pessoa quiser comprar suas aulas, o que faz? Me chama no direct. Uhum. Me chama no Instagram. Vamos colocar o arroba dela aqui na entrevista, gente. Depois você segue lá no arroba aqui, tá? Akemi.boriachi. Beleza. Com que idade tá o Felipe já, que é o seu 6 primogênito? anos. 6 anos já? É, meu bem, tá ficando velho, hein? 6 Que anos. legal. E pensar que eu Eu fiz as fotos. engravidei aos 19 anos. Uhum. É, uma idade boa, né? E como é que é ser mãe nessa turbulência toda? Que você saiu do estado de Rondônia, levou os filhotes e foi uma cidade diferente. Daí teve problema do estúdio que você foi trabalhar fechar. Como é que é ser mãe nessa loucura toda que você estava vivendo? Eu tenho na minha cabeça que ser mãe é o que eu sou, sabe? A minha prioridade ali é a maternidade. Então eu tenho, por isso que todo o meu trabalho, tudo tem um plano B. Se um filho meu fica doente, eu não vou pro estúdio. Uhum. Eu não deixo eles com outras pessoas, é só escola e comigo, 24 horas, entendeu? E como deixa eu buscar as palavras certas. Eu sendo mãe em Recife, pra mim era quase a mesma coisa de eu ser mãe aqui, sabe? Eu já não contava muito, eu já não deixava com babá, eu já não contava muito com tanta rede de apoio. Só que aqui, se por exemplo, eu ficasse doente, eu tinha minha mãe pra me socorrer, Uhum. eu tinha outra avó pra me socorrer, eu tinha uma irmã, eu tinha uma prima, alguém sempre ia me ajudar, entendeu? Se eu precisasse, lá eu não tenho ninguém. Lá eu sou sozinha, tipo, eu tenho uma amiga que mora lá perto que pode me ajudar, mas eu tive um problema mesmo que a minha filha convulsionou. Eu tive que ir no hospital com ela e com meu filho. Ficou os três lá, entendeu? Uhum. É assim. Não é fácil. Eu não vou romantizar isso aqui, porque a batalha não é fácil. Mas, como eu disse, eu tenho pra mim que a minha prioridade é a maternidade sempre. Falar maternidade, né? Quando você teve o Felipe, né? Eu acho que. Acho não, acho que eu tenho quase certeza. Foi a primeira vez que eu vi de perto alguém trabalhar a questão da alimentação.
né? Você trabalhava pelo sistema BLW, né? Foi. E foi a primeira vez que eu vi em loco isso, e eu achei maravilhoso, que eu não conhecia. Inclusive, uma vez a gente falando, né, Dani? Anos e anos depois, com a vinda do Gael agora, né, que é o meu filho, a gente comentou com um grupo de médicos, né, que a gente estava aplicando o BLW, que é o Sistema de Alimentação das Crianças após os 6 meses, na introdução alimentar, e alguns médicos lá, né, Dani, não sabiam o que que era, né? E alguns ficaram assim, nossa, sempre. Pois é, e a, 6 anos atrás eu a Kemi, aplicava. 6 anos atrás, já começou isso com o Felipe, e Isso. eu achei maravilhoso. E anos depois, 4 anos depois praticamente, né? Mais de 4 anos depois, a gente aplicou com o Gael e médicos aqui em Cacoal, tá, gente? Aqui em Cacoal. A gente falou assim, não, que a gente começou a introdução alimentar dele, BLW e tal, e o médico principal lá falou assim, isso é muito legal e tal. E os Parabenizou, outros né? que eram os novinhos, o que é isso? Sim, quando eu comecei essa alimentação, é porque assim, eu sempre fui uma pessoa que se eu quero fazer algo, eu vou cair de cabeça ali, entendeu? Então, quando eu engravidei, eu não pretendia engravidar. E ser mãe não era uma coisa que estava nos meus planos. Uhum. Não tô falando assim, não estava nos meus planos no momento. Não, não estava nos meus planos. Eu pensava que eu nunca seria mãe. E até porque eu tive muitos problemas de saúde. Eu lido Uhum. com câncer desde os meus 11 para 12 anos de Sim, sim, idade. verdade. Então eu não tinha essa expectativa de que eu um dia seria mãe. E aconteceu. Eu tinha que me preparar. Então não tive aquela emoção assim no começo de meu mundo azul, meu mundo rosa e sair Uhum. comprando, deixando tudo bonitinho. Eu até tentava assim, buscar comprar roupinhas diferentes. Não tive essa emoção. O que eu fiz foi, eu tô criando um ser humano, eu preciso criar da melhor maneira possível. Comecei a estudar. Comecei a estudar psicologia, comecei a estudar pedagogia, comecei a estudar sobre alimentação de crianças. Uhum. Então, logo nesse período, eu descobri, pesquisando muito, a introdução alimentar BLW. E eu achei aquilo surreal. Só que para aplicar o BLW, você sabe, a gente tem que dar uma estudada também, Uhum. justamente porque os médicos daqui, naquele tempo, não conheciam. É, então, a gente precisa estudar para saber como fazer o corte seguro para a criança fazer aquilo com segurança. Na época, eu conheci um pediatra, posso citar nome? Pode. Tá, na época eu conheci o Dr. Marlon, e eu já tinha passado por outros pediatras, mas nenhum deles, todos eles mandavam amassar a comida e dar na boca. Fazer a papinha, misturar Coisa tudo. chata. Aí eu conheci o Dr. Marlon e eu falei pra ele que eu queria fazer essa introdução, não tinha começado ainda, Uhum. queria. E ele super me apoiou. Ele falou assim: olha, é algo novo, mas você tem que entender os cortes seguros. Ele me instruiu alguns cortes seguros Uhum. também, o milho, fazer. Ele super me apoiou nesse período. Cenoura, corta assim, tal. A banana tem que ser feita Isso. assim com E a e casca, ele tal. já falava que, assim, ele às vezes tinha dificuldade de orientar algumas mães que insistiam em bater a comida no liquidificador, ou pais, né, que insistiam em bater a comida no liquidificador, ou dar danoninho, coisas que acabavam não sendo tão nutritivas. E me elogiou, né, porque Uhum. na minha idade eu tinha 20 anos e estava buscando fazer da melhor maneira possível. Então, as pessoas ficavam assim, abismadas, porque eu postava muito ele comendo, e todo mundo, meu Deus, esse menino nessa idade devorando um brócolis, uma cenoura. Sim, eu via de vez em quando, eu falava assim, meu Deus, eu quero um desse pra É... mim? Não é que Deus me mandou mesmo? Ele pegava, ele sempre deixei, que o BLW ajuda a criança a desenvolver, né, Sim, a sim. pegada da pinça, a comer, assim, aqueles lances sensoriais, e ele pegava, ele comia, ele devorava tudo. Só um adendo, tá? Para você que tá meio perdido aí sobre o que é BLW, tá, gente? É um sistema de alimentação, de introdução alimentar na criança a partir dos 6 meses, em que ela sente melhor as texturas, né, dos alimentos, né? Além de você fazer os cortes seguros para ela não engasgar, para ela aprender a comer sozinha, com as próprias mãozinhas ali, né? Enfim, desenvolver todas essas questões sensoriais e também de paladar e conhecer os alimentos, né? Sim, eles comem. A partir dos 6 meses, a criança pode pegar um brócolis e comer inteiro, assim, sem você precisar amassar, bater no liquidificador. Porque quando você faz, você perde totalmente as texturas, você perde E sabores muitas das ali. vezes até as fibras, né? Se bater no Sim, liquidificador sim. mesmo. Aí a Então, criança era quebra e você sensacional. cresce e você fala assim: Nossa, mas ele não come beterraba, porque ele não aprendeu a comer beterraba.
né? Ele Sim. comeu aquela papinha, que Hoje era em tudo junto. dia, as minhas crianças são muito elogiadas na escola. A professora Uhum. fala que eles chegam lá e ensinam para as crianças o que é comida saudável. O lanchinho da tarde, meu filho leva lentilha para a escola. Se eu bem me lembro, você sempre foi muito mais natureba, assim, né? Você não bebe, É, você sempre gostou de chá, você sempre gostou dessas coisas mais sempre, naturais. sempre. Lembra que uma vez eu te ensinei a adoçar chá com erva doce? Sim. Sempre tive esse meu lado muito good vibe aí. Uhum. Daí você olha assim, essa pessoa com essa aparência um pouco não tão. Não vou falar normal, porque não existe normal hoje em dia, né? Essa aparência agressiva, Agressiva assim, tal. É um doce de pessoa. Nem beber ela bebe. nem beber, nem Eu não posso nem, fumar, nada. eu posso nem oferecer uma cerveja pra essa pessoa, porque ela não bebe. Não. Tá? Só um chazinho. E falar nisso, gente, é chá, A tá aqui, ó. única droga que eu consumo muito, assim, é cafeína. É café. Gente, Ah, vocês sabiam que em Recife não tem tereré? sério? Sério. E sem conversar com o pessoal do Mato Grosso ali, então, pra começar a importar pra lá. Não existe tereré lá. Eles nem sabem o que é, eu fico muito triste. Na internet. É, pois é. Tem que pedir pela Shopee. Bruno, é o seguinte. Voltando lá à sua profissão, eu gosto de falar com a Bruna a respeito de mãe, aquela coisa toda, porque ela foi uma menina muito jovem que virou mãe e ela pegou uma responsabilidade muito grande, né? E eu sou muito fã dos seus filhos, né? Eu convivi mais com o Felipe, né? Depois vocês foram embora, nos Sim. abandonaram aqui em Rondônia, né? E a gente falou um pouco também sobre a sua tara de furar as pessoas. Agora me explica, o que leva uma pessoa em sã consciência fazer uma perfuração? É a mesma coisa que eu pergunto para os tatuadores. O que leva uma pessoa em sã consciência a ficar horas sendo agulhado? Amor pela arte. Eu, assim, já me falaram, assim, as psicólogas, que eu tenho alguma coisinha aí, né? Mas eu sempre gostei. Sempre gostei desse. Se eu era criança, Uhum, eu gostava de ficar arrancando os cravos. Sabe aquelas bolinhas brancas que aparecem nas pessoas? uhum. Minha avó tinha muito. Eu pegava agulha, eu era criança. Sim, sim, mas Eu agora eu quero saber o cortava e porquê eu. que as pessoas querem ser Ah, perfuradas. as pessoas Por querem que ser vocês têm perfuradas. clientes? Porque se você parar assim, a pessoa tá lá toda bonitinha. É Ah, tô pensando autoestima. em colocar furar meu É beiço. autoestima. É autoestima. Isso é autoestima. As pessoas, elas não se perfuram só porque querem ficar bonitas. Pasme. Não se perfuram só porque querem ser adornadas. Porque isso elas podem colocar um piercing de pressão. Isso elas podem colocar um colar. Elas se perfuram, elas colocam piercings também para estar ali externando traços da personalidade, sabe? Você não vê qualquer pessoa com um piercing na língua. Uhum, Você não vê qualquer pessoa com piercing no lábio. Você não vê qualquer pessoa com alargador. Quando ela tá com alargador ali, ela tá mostrando um pouco da personalidade dela, não é só do estilo. Também são formas de você se sentir incluso dentro não diria padrões, mas assim, tribos sociais, uhum, sabe? Por exemplo, teve períodos, né, do punk, do rock e tal. uhum, Então, assim, é isso. Um pouco é pela moda, né? Pela autoestima, uhum. mas muito disso é uma forma de externar a personalidade. Eu sempre gostei de piercing, sempre quis ter piercing, assim, eu era uma adolescente meio emo, né? Então, né? Olha aqui. Meio emo, mas eu sempre vi os piercings como uma forma de estar ali mostrando quem eu sou. E os piercings no mamilo são meus preferidos. Inclusive, eu cheguei em Rondônia, gente, eu furei uma orelha. Eu furei uma orelha. E não foi a minha. Não, eu furei uma orelha. O resto foi tudo mamilo. Eu O perfuro pessoal tava muito esperando mamilo. você chegar para poder perfurar os Sim, mamilos. eu Aí, ó, perfuro muito mamilo, mamilo. piercings Íntimo. íntimos, são piercings que ninguém vê, né? E fazem parte da personalidade da pessoa. Aliás, são pouquíssimas pessoas que Você sabe o veem. que acontece com piercing no mamilo? Na mulher. Porque assim, é raríssimo fazer em um homem, eu quase nem divulgo. Eu faço mais em mulheres, cis ou trans. Uhum, E a indústria pornográfica, a indústria da beleza, tá sempre colocando padrões no nosso corpo. uhum. E o seio natural, o peito natural, ele não é um padrão. Não importa como seja o peito da mulher. Sempre ela vai.
a maior parte, né? Não vou falar todas, mas assim, sempre vai ter uma coisinha ali, uma aqui que se incomoda. Por exemplo, uma vez a Bruna Marquezine postou uma foto com um decotezinho Uhum. e as críticas eram todas sobre o seio dela. Era a Bruna Marquezine, Imagina se entende? fosse eu. Era a Bruna Marquezine. Então, o seio da mulher é uma coisa que mexe muito com a nossa autoestima. Mexe muito. Uhum. Eu sempre falei sobre isso, sempre falei muito sobre isso. E toda mulher que fura o mamilo sai de lá se sentindo uma gostosa. Isso é fato. Muito Isso é bom. fato. Então, o piercing no mamilo, pra mim, é o piercing que mais aumenta a autoestima de uma mulher. Eu mesma, depois da, assim... Gente, eu sou meio louca, né? Eu furei meus piercings sozinha, do mamilo, assim. Você teve que E... olhar pelo menos no espelho pra ver se tava tudo certinho. Tava Não, eu não consigo furar no espelho. Eu tenho que estar me olhando assim. Meu Deus. Sim. Aí, as primeiras vezes ficou tortas e tal. Só que depois que eu engravidei, meu peito mudou. Não tem como. A gente amamenta. Eu amamentei 2 crianças. Quando eu fui pôr esses piercing de novo em mim, eles estavam, em vez de estar assim, eles estavam assim. Então, eu já não me senti bem. Furei de novo. Pra eu conseguir aceitar o quanto meu corpo mudou, o quanto meus seios mudaram, eu precisei pôr os piercing, sabe? Foi uma coisa Uhum. que melhorou minha autoestima. Entendo. Então, o piercing no mamilo seria quase que um ensaio, vou nem dizer um ensaio sensual, mas um ensaio feminino que eu faço com fotografia. Sim, sim, porque a fotografia ela tem esse poder, né? A Tem. fotografia profissional ela tem esse poder. Hoje em dia as pessoas não estão valorizando tanto, porque com a moda do iPhone, a coisa de estar ali querendo postar, fazer uma foto só, Uhum. mas o ensaio fotográfico feito pelo olhar de um fotógrafo, falo por experiência própria, porque eu quase não tiro fotos minhas assim com o Uhum. celular. Ele aumenta muito nossa autoestima. É um outro olhar É um em outro cima do seu olhar, próprio, da sua própria vivência. isso, e é uma assim, tem aqueles fotógrafos que modificam todo o corpo da mulher, depois ela se olha no espelho e fica. Eu não faço isso. Mas, Eu sou um dos fotógrafos, sou contra a modelagem no Photoshop, exato, né? mas Você aquele, corrigir uma espinhazinha, uma é, coisinha ali, dar um tomzinho na mas pele, aquele, beleza. Agora, mas aquele fotógrafo que te ensina a colocar a postura correta, sim, aí né? sim. Que mostra um novo ângulo seu que você Uhum, não é habituada a ver, que você não faz, eu nunca vi esse, nunca me vi desse olhar, entendeu? uhum. Aumenta a nossa autoestima. E é isso que eu vejo também no piercing íntimo, no piercing de mamilo. No caso da fotografia, às vezes é uma questão de postura, a mulher olha a foto assim, nossa, eu não sabia que eu tinha essa bundinha. Meu Deus, que E gostosa! é só postura, Sim, né? Exatamente. E já que estamos falando sobre isso aí, me fala uma coisa, tem um público muito grande procurando, por exemplo, piercing íntimo? muito grande. E muitas das vezes são Homens e mulheres. mulheres? Eu não faço perfuração íntima em Masculina. pessoas com. Não faço. Por quê? Se você tem um pintinho, esquece, ela não vai te atender. Pronto. Não. Não vou falar nem masculino porque existem mulheres trans, né? Sim, sim. Mas eu não faço porque eu não me sinto segura para fazer. Ah, sim. Agora, perfurações íntimas em genitais, em vaginas, eu faço. Uhum. Sabe, em vulva, eu faço. E a procura é muito grande. Tem mulheres que eu já perfurei, que são pessoas que você nunca imaginaria que teriam piercing daqui. São pessoas muito padrão, assim, pessoas que não usam uma roupa decotada. De repente eu encontro com ela na igreja e eu não sei que ela Sim, tem, né? tipo assim, uma das mulheres, uma história assim muito interessante. Pra eu fazer uma perfuração íntima dela, eu tive que agendar um horário que não tinha movimentação na rua, porque ela não queria que as pessoas vissem ela entrando dentro de um estúdio de tatuagem. É quase o encontro do Batman e do Coringa. Ninguém Foi, viu. exato. E aí, então tinha que ser à noite, tinha que ser um horário que as pessoas não iam ver que ela estava entrando no Uhum. estúdio. Isso aqui em Cacoal. Aí eu fazia a perfuração, não posso tirar foto, não posso Uhum. fazer nada, é segredo absoluto, entendeu? Então, Sim, normal. muitas pessoas que fazem piercing íntimo nem sempre são pessoas alternativas. Uhum. O piercing no mamilo mesmo, ele tá muito em alta, muito em alta. Eu não faço só em mulheres que gostam de piercings no rosto ou orelha. Esses piercings, vou falar porque como eu não tenho, eu fico curioso, né? Esses piercing, mamilo, genitais, eles têm alguma relação direta? Eu sei que tem uma relação direta com o imaginário das O pessoas, imaginário. né? Mas tem alguma relação física?
com aumento de prazer, alguma coisa assim? Não existe uma pesquisa científica que fala muito do piercing do mamilo. Uhum. Existe, por exemplo, uma polêmica que foi a Jade, eu acho que depois que ela colocou o silicone, ela perdeu a sensibilidade e o piercing fez voltar. Só que o piercing pode ter voltado a sensibilidade só pelo tempo também. Uhum. Só que muitas clientes relatam que acaba sentindo mais prazer. Agora, o piercing íntimo já é outra história. Por exemplo, tem o Cristina, que é um que nós fazemos um pouco mais pra cima ali. Ele Uhum. é estético. Há mulheres que vão falar, mas ele me ajuda no prazer, na estimulação, mas ele é um piercing estético. Agora tem os piercings funcionais. Tem uns piercings que eles ficam em locais que eles vão estar encostando, eles vão estar fazendo um estímulo ali, Um carinhozinho. um carinhozinho, ajudando a provocar o orgasmo e tudo mais. Sim, Outra dúvida que eu tenho, por que vocês usam um nome tão difícil assim pra gente poder conseguir decorar? Porque pra mim aqui é beiço, pra vocês é outro, frescura. aqui para mim esse aqui é a narina, né? É o Mas bico do tucano e Mas isso é tal. frescura. Isso é frescura. Para o meu cliente, eu vou falar da forma mais fácil possível. Entendeu? A gente tem os nomes para nós mesmos, pra gente conseguir diferenciar. Por exemplo, é na orelha, mas em que lugar da orelha? Aí é no pinguelo da orelha, é o trago. Tem gente que chama É. de pinguelo da orelha, é o trago. Ou então no Helix, Conch, Dave. Então eles têm os nomes para poder diferenciar o local. Mas com o cliente a gente conversa da forma como ele entende. Eu sei os nomes até porque eu dou aula e ensino pessoas. Uhum. Mas para cliente é da forma como entende. Esses dias uma cliente quis fazer um piercing íntimo, que são duas argolas no lábio. Uhum. Aí ela não sabia como explicar, ela chamou de Helix bucetal. Porque ela lembra de duas argolas no Helix. Então ela Uhum. falou Helix bucetal. E ficou, é isso. Perfeito. O importante da comunicação, né, é que as pessoas se entendam. Exatamente. Realizou a função da comunicação, deu para entender, então é sucesso. Exatamente. Lá na faculdade de comunicação a gente fala, se o emissor emitiu a mensagem, o receptor compreendeu, tá Sucesso. fechado, beleza. Não importa qual a palavreada está sendo usada. Mas eu gostei desse Hélice Bucetal. Helix bucetal. Hélice. Não, porque eu sempre fico indignado. Às vezes eu vejo algumas postagens do pessoal que faz piercing e tal, e fala, não, a gente fez um piercing, não sei o que lá e tal, olha assim, é na orelha. Pra mim tudo é orelha, né? Então, Sim, enfim. Mas tem uns nomezinhos assim certinho, tal, tal. Tem um que é mais aqui, tem outro que é mais aqui, e eu fico perdido porque é muito nome. sim. Mas às vezes até eu me confundo, sabe? Porque às vezes tem piercings que foi inventado o nome agora. O tal piercing australiano. Pra mim isso é nome de pizza, sabe? Mas beleza. A galera chama de piercing australiano os piercings aqui. Me deu fome agora. É. Então tem coisas que eu acho assim, meio. Eu não fico, não fi, eu sei os nomes dos Uhum, piercings, mas eu não fico conversando dessa forma com o cliente porque eu não vejo sentido, sabe? Eu falo pra ele os nomes pra ela compreender, entendeu? uhum, Por exemplo, essa perfuração que a gente vai fazer, ela é no Dave. Ela quer um piercing aqui. Ela vai lá, mostra a foto, eu falo qual que é, mas pra gente poder uhum. se comunicar depois. Ela fez um projeto grande. Qual é o piercing que tá com problema? É o Dave, é o Tragus, é o Helix? Então, por isso a gente acaba ensinando pro cliente esses nomes, mas não é algo que eu fico me comunicando com ele se ele não sabe, sabe? Por exemplo, eu já vi body piercer divulgando, fazendo divulgações de memes, ridicularizando clientes que falam de forma errada, entendeu? Eu atendo da dona de casa à doutora, Isso que eu ia perguntar. Qualquer entendeu? pessoa pode fazer um piercing? Qualquer Pode ir lá pessoa, fazer. qualquer Ser pessoa. perfurada por você? Eu atendo da dona de casa à doutora. Eu falo assim no feminino porque a maior parte dos meus clientes são Uhum. mulheres, entendeu? E mas atendo homens também, tenho clientes homens. Da dona de casa à doutora eu atendo e todas elas vão fazer o mesmo nível de perfuração. Até porque às vezes a pessoa que não tem muita condição, mas ela quer muito ter um piercing seguro comigo, que é uma joia, tal, ela vai economizar, ela vai parcelar, ela vai dar um jeito de fazer e ela vai valorizar aquele piercing, ela vai cuidar muito bem dele, porque foi algo que ela custou Uhum. para conseguir fazer, sabe? Então, como que eu vou chegar e vou postar lá depois a cliente vindo querendo fazer um piercing no umbigo e vou ridicularizar isso? Acho muito feio. Eu sempre procuro conversar com a cliente da forma como ela vai compreender melhor.
Exatamente. Parabéns, viu? Porque a gente tem profissional que, sinceramente, é um pé no saco, Sim. tá? Uhum. É, já que é assim, já que vamos falar desses profissionais aí, tal, os profissionais pé no saco, você já pegou muita caquinha que o pessoal fez, que deu inflamação, usou joia que não é muito compatível, enfim, já corrigiu muita merdinha feita por aí? Eu já corrigi merda feita por mim. Você acredita? Ai, é só. É, eu não Então eu posso fico. considerar que eu sobrevivi, que eu fiz com Não, você. o seu já foi feito num tempo que eu já tomava um cuidado maior. Só que assim, é, eu não fico muito criticando o profissional que tá começando, porque eu já tive esse começo também. E eu acho que pra gente ser bom em algo, a gente tem que ter coragem pra ser ruim naquilo também. Não Uhum. é verdade? Você um Sim, dia sim. foi um fotógrafo ruim pra hoje você ser um fotógrafo Sim, foda. péssimo. Então, um dia você foi uma pessoa não muito boa em comunicação para você hoje trabalhar com comunicação muito bem. Então a gente, por isso eu procuro não ficar criticando muito. Só que sim, eu já peguei situações de muito sérias de pericondrite que chegaram a mim. Só que eu não sou médica, eu não posso tratar esse tipo de coisa. Uhum. No tempo da pandemia, eu mandava essa pessoa pro pronto-socorro. Você acha que o médico ia dar atenção? Eles estavam lá se lascando, eles iam ficar dando atenção para uma pessoa com piercing inflamado, infeccionada, eles passavam um remédio e mandavam para casa. Então já teve uma situação de eu chamar uma médica amiga minha, explicar a situação para ela e ela falar assim: olha, eu tô aqui de passagem, mas eu posso ir até o seu estúdio e te ajudar lá no seu estúdio. Beleza, vamos. Porque no hospital era uma perfuração no DAFE, que é essa parte de dentro da orelha. Uhum. Queriam cortar e puxar já de lado, entendeu? Aí essa foi lá, ela falou: olha, só tem esse jeito. Eu falei: eu posso fazer? Aí, com a autorização da médica, eu fui lá e fiz, entendeu? Eu tirei a joia. Então, eu já vi muita situação. E a pericondrite, ela é uma infecção que dá, que junta pus Uhum. entre a cartilagem e o pericôndrio. A nossa orelha é Hum. como um sanduichinho: tem a Uhum, sim. pele, o pericôndrio, a cartilagem, o pericôndrio e a pele. E aí, a cartilagem acaba sendo absorvida, porque ela precisa do pericôndrio para ser nutrida. E aí, onde faz aquela orelha deformada de lutador? Já ouviu Uhum, falar? sim. Então eu já salvei algumas orelhas de ficar deformada nessa situação. Mas não é algo que eu fico. Não é um trabalho que eu ofereço, porque eu não sou médica. Uhum. Né? Eu ajudei e encaminhei para que um médico fizesse. Pensando agora um pouco em evolução dos trabalhos. Você já pensou em fazer alguns tipos de modificações corpóreas? Porque piercing é uma coisa, de certa forma, tranquila. Hoje em dia fala muito sobre as modificações corpóreas, como a introdução de esferas, enfim, no corpo, que é um ramo também que envolve essa Sim. questão também, né? Aqui em Rondônia eu conheço duas pessoas que fazem com slot Uhum, e uma delas é minha amiga Manu. Ela é de Paraná e ela faz. Ela faz com slot, ela faz algumas coisas assim. E tem uma outra amiga de Porto Velho, que é a Dani Atom, que ela também faz uma coisinha ou outra. Mas são coisas que, te falando bem a verdade, nós fazemos dentro da nossa tribo ali. uhum, Dentro das pessoas que já vivem a modificação corporal como um estilo de vida, como lifestyle. Não é um trabalho que a gente oferece para o público. Por quê? Porque isso não é um trabalho legalizado. Isso seria o trabalho de um médico, e o médico não faz, uhum. né? Então, isso não é um trabalho assim que a gente deve ficar oferecendo às pessoas. Até porque às vezes as pessoas querem fazer por moda. Às vezes as pessoas querem fazer por moda e não compreendem exatamente o que aquilo é de verdade, o que aquilo Uhum. significa, entendeu? Os males que aquilo pode causar, sabe? É que nem o pessoal que faz a tatuagem, daí geralmente começou a aparecer muito no Brasil aqueles que fazem aquelas escarnificação que fala, Escarificações. escarificações que são ferimentos, na verdade, que São. cicatrizam e formam as imagens, né? Aquilo eu acho muito legal no corpo dos outros. Eu não tenho coragem daquele negócio lá, não. Eu acho incrível. Eu Eu acho acho incrível incrível. também, Eu nos outros. faria. Eu, inclusive, tinha marcado com uma amiga de fazer em mim, acabou não dando certo. Mas eu acho incrível. A escarificação. Você vê que todas essas coisas que a gente faz, elas são práticas ancestrais, né? Em falar nisso, você gosta muito dessas coisas, nem falar nisso. Não foi você que ficou pendurada Foi.
Também é Pela uma pele prática das costas ali? duas vezes. Eu Acho que tenho foi num congresso, alguma coisa assim, né? foi num congresso e a outra vez foi no Jipa Inc., que foi a primeira apresentação, o primeiro freak show de suspensão corporal que teve em Rondônia. Já tinha tido outra suspensão, que foi o Levi que fez, mas essa foi a primeira apresentação em uma convenção. É outra coisa que eu não tenho coragem. Eu acho muito legal de ver, mas eu não tenho coragem. Imagina um cara de quase 120 quilos pendurado pela pele das costas. Não acho que não vai dar certo isso Dá também, não. certo, não rompe, não rompe. Olha, pelo sim, pelo não, eu sou muito azarado com algumas coisas. Pelo sim, pelo não, eu prefiro não fazer, né? Inclusive, eu tenho curso para ser suspender. Eu posso fazer suspensão corporal, se você quiser, você. A única suspensão corporal que eu gosto de ver é um boi no tolete, assim, assando, assim, no rolete, né? Que fala, né, Renan? É o Shibari. Ah, o Shibari eu acho fantástico. A minha esposa Fantástico. deu risada lá. Enfim, não vou entrar nesse assunto, não, mas o Shibari eu acho fantástico. Shibari, pra quem não sabe, gente, é uma técnica de amarração de cordas, ou até que japonês, se eu não me engano. Sim. De amarração de cordas. Tem um visual lindíssimo, eu acho lindíssimo o visual, e tem N funções, né? Mas entre eles Começou com samurais ali, É. acabou indo muito pro mundo fetichista, Sim, sim. também pro mundo, não sei se a palavra certa é terapêutico, sabe? Mas o Shibari, ele é bem legal, ele, às vezes os nós ficam em pontos lá de acupuntura, autoconhecimento, Sim. eu sou muito fã. Inclusive, teve uma época, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, que eu vi que o pessoal estava usando o Shibari, alguns nós de Shibari, para ornamentos e moda. Sim. As sim. pessoas saíam com cordas presas ao corpo com nós de Shibari. Inclusive, eu faço. Essa loja que eu te falei, a Xanábicas, é uma empresa onde eu faço essas vendas virtuais, né? Eu também vendo cordas de Shibari. Enfim, depois a gente troca umas ideias. Sim, eu pratico, assim, eu gosto mesmo. É uma Eu coisa acho que eu sou uma muito técnica fã. lindíssima, tanto visualmente falando, esteticamente eu acho lindíssimo, né? E enfim, todas as suas implicâncias. Eu acho muito legal. Muito legal. Uhum. E nesse tempo que você está aqui em Rondônia agora, nesse seu período de, digamos, férias do Recife. Alguém tira férias de Recife? Né? Deve tirar, né? Porque. É. Vou dar um tempo de Recife. Vou para onde? Vou Ai, para Cacoal, Rondônia. vou dar um tempo de boa viagem, vou dar um tempo de mar, não aguento mais mar, vou lá pro Rio Machado. Mentira, gente. Deu um peixe elétrico lá, essas coisas, né? O pior é que, sabe uma coisa interessante? É que a gente mora em Rondônia, assim, isso aqui é a nossa realidade. A gente não vê nada demais, né? Porque é a nossa realidade. Mas quando a gente sai, a gente começa a compreender que Rondônia tem cultura. Tem. Que Rondônia tem sotaque. Uhum. Rondônia tem sotaque rondoniense. Não é um sotaque de mistura de. Não, Rondônia tem seu sotaque, Rondônia tem suas gírias. E a gente compreende quando sai daqui. Outro dia eu tava vendo um vídeo assim no Reels e do nada apareceu uma mulher e fazendo um vídeo. Ela mora entre Rolim e Cacoal, Uhum. no sítio. Eu falei, meu Deus, essa mulher é rondoniense. Eu reconheci o sotaque da rondoniense e fui ver, ela era rondoniense. Então, eu comecei a descobrir depois que eu saí daqui. Isso é muito massa, né? Essa vez eu vim pra cá porque eu queria ver minha família. E porque eu sabia que eu vindo, eu teria clientes para me ajudar a bancar essa viagem. Então eu tô aqui. Muito importante Eu tô isso. aqui trabalhando e vendo a família, né? Pois é, a gente podia estar roubando, a gente podia estar matando, mas não, a gente está trabalhando, A né? gente tá furando as pessoas Furando as pessoas com a autorização delas, isso que é mais com fantástico. consentimento. Que tem um povo aí que fica furando as pessoas aí, e a polícia pega e depois não sabe por quê, né? Exatamente. A Daiane já falou umas 4 vezes, semana que vem só eu, semana que vem só eu. Semana que vem é horário. Qual vai ser a sensação de você estar falando com o marido de uma mulher que você vai furar semana que vem? Pois é. Mas eu já furei teu marido também, então tá tudo certo. Eita! Enfim, senhoras e senhores, esse é um dos motivos pelo qual o nosso podcast é para cima de mais de 18 anos, né? Porque senão o bicho pega. E se você está pegando só um corte desse podcast, veja a entrevista inteira, tá? Senão você não vai entender o que está acontecendo. Tô até me desconcentrando aqui, peraí. Ó, para finalizar aqui, me diga uma coisa. O que você quer agora lá para frente? Porque dessa garota aqui para essa daqui já tem uma longa história, muita capacitação, muita coisa aconteceu. E agora para frente? O que você está vislumbrando? Olha, eu já sei que eu sou uma pessoa que não consegue ficar num lugar para sempre. É quase uma nômade.
Sim, eu sempre tive esse espírito de querer estar viajando. Eu nunca quis morar em Rondônia. Eu gosto de Rondônia, eu amo o meu estado, mas eu nunca quis passar a vida aqui. Eu não me imagino passando a vida inteira num lugar só. Então, assim, eu quero, desde sempre eu quis ser professora. Tanto que a minha faculdade é uma licenciatura de Ciências Biológicas. Uhum. Eu não terminei ainda, eu tô fazendo. E que eu me imagino, assim, as coisas podem mudar. É que eu quero ter o meu estúdio com minha equipe, trabalhando, e eu quero lá estar fazendo as perfurações que eu quero fazer, porque eu gosto de fazer os projetos que eu tô afim de fazer, e ter uma equipe de body piercer trabalhando no meu estúdio. Uhum. Porque até então, as pessoas têm muito na cabeça de que, eu não sei por quê, em um espaço pode ter 10 tatuadores, mas só um body piercer. Eles acham que body piercers não podem conviver no mesmo espaço. É interessante. Não entendo isso, entendeu? Tem estúdios que eu Uhum. conheço que já são pessoas muito fodas, pessoas que eu gostaria de estar naquele patamar, que eu quero um dia, Uhum. que eu admiro, que eu tenho como referência, né? E tem grupos de piercer trabalhando juntos. E o que eu quero é isso, eu quero ter um estúdio grande, que eu esteja ali na administração e nos cuidados da biossegurança, eu quero estar fazendo a esterilização, já quero estar formada para isso. Quero estar trabalhando com toda a biossegurança dentro do estúdio, toda a administração e fazendo os projetos que eu quero fazer, que eu escolho fazer. É isso. E palestrando, né? Sendo professora. Parabéns. Falar bem, ela já fala, gente. Encantadora. É isso aí. Tivemos aqui então com a Bruna Akemi, minha querida amiga de quase uma década aí de amizade. E passeando pelo estado de Rondônia, não podia deixar a oportunidade de bater esse papo contigo, te rever. Muito obrigado pela sua presença. Espero que tenham gostado aqui do nosso PodNcast. Amei. É isso aí. Galera, para você que acompanha o nosso PodNcast agora, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Patrocinadores, patrocina nós aí, por favor. É isso aí, galera. Valeu, beijinho para vocês. Fui.